Eu quero falar sobre isso, ó. A sabedoria, a graça e o amor de Deus nos levam, né, ao louvor e à oração, ou à oração e ao louvor, tá? Então, quando você entende a sabedoria de Deus, o plano eterno de Deus, quando você é alcançado por essa graça, e quando esse amor, esse poder do Espírito Santo nos revela este amor, não tem como, gente. Nós vamos viver uma vida de oração e celebração, de louvor, de adoração a esse Deus, tá? Então, esse é o desejo que Paulo tinha. A primeira oração de Paulo, então, está aí no versículo 1 até o versículo 13, ele enfatiza a necessidade de iluminação. O que é? A sabedoria de Deus. Ele vai falar de sabedoria. A sabedoria de Deus tem que invadir a mente do cristão, tá? Que a sabedoria divina estabeleça em nossa vida através de uma ação poderosa do Espírito Santo. A ênfase agora, no segundo momento de oração, não é conhecer mais a sabedoria e o poder de Deus, que a gente já conhece, mas na vida do ser cristão. Essa verdade tem que ser verdade, não é só conhecimento. Agora ele quer falar de ações, de viver essas experiências espirituais no corpo de Cristo, no dia a dia, na sua vida. Esta é a oração, ou esta oração é chamado na Bíblia como o ponto culminante da teologia prática de Paulo. Eu não sabia, né? Depois eu fui ler nos comentários aí do Hernanes, F.F. Bruce, Bultmann, e todo mundo fala a mesma coisa. E é considerada a oração mais ousada da história do cristianismo. Eu também não sabia, mas depois de ler, eu aprendi que é a oração mais ousada. Por quê? Aí eu já falei sobre isso aqui naquela introdução que eu fiz para vocês, né? Paulo está preso, prestes à morte, ele já está idoso em Roma, preso depois da sua terceira, quarta viagem missionária, e ele está já condenado, ele já sabe o dia que ele vai ser morto. Tá? Então ele escreve aqui, vivendo ali necessidades físicas e materiais imediatas. É interessante, eu estive lá em Roma, eu estive lá onde provavelmente Paulo foi preso, e é interessante que tem 3 prisões, ele está no subterrâneo, lá no último espaço, é um buraquinho, onde não tem, só tem entrada, o cara ele era descido por um buraco em cima da prisão, e ali dentro jogavam-se a comida, não tinha banheiro, não tinha nada, entende isso? E ele descia com uma bolinha amarrada de peso, para que ele não conseguisse pular, né? Para alcançar a altura. Tá? Imaginou um ambiente que esse homem idoso, cheio de problemas, ele já tinha enfrentado praticamente 9 malárias nas viagens missionárias. Vários problemas Paulo tinha enfrentado nas suas viagens missionárias. E ele tinha necessidades físicas e materiais naquele lugar. E essa oração que Paulo faz, não tem nenhum pedido para ele, nenhum pedido. Essa oração que Paulo faz, ele não relata nenhuma necessidade material ou física. Essa oração que Paulo faz, ele não pede saúde, ele não pede liberdade, mas ele transcende para além de si mesmo. Essa oração que Paulo faz, ele está pedindo sobre nós, sobre eu e você, sobre a história da igreja. E isso é difícil. A gente transcender. É muito difícil. Hernandes Dias Lopes, ele diz assim, os homens podem colocar Paulo atrás das grades, mas não podem enjaular a sua alma. Eles podem algemar Paulo, mas não podem algemar a palavra de Deus. Eles podem proibir Paulo de viajar, visitar e pregar nas igrejas, mas não podem impedir Paulo de orar pelas igrejas. Ele orou lá naquele local, lá em Roma, lá naquela prisão, orou por aqueles que iriam crer. Ele orou.
E esse era o desejo do coração de Paulo. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, né? Ele tem tanta necessidade aí que você até esquece disso. Esta é a realidade, amados, de muitos aqui. Muitas vezes a gente não pode visitar todos, não sabemos o nome de todas as pessoas que estão doentes ou enfermas ou passando por necessidade. Nós não podemos, às vezes, dar uma oferta suntuosa, né, para a construção do templo. Às vezes nós não temos essa condição. Mas uma coisa você pode, uma coisa eu posso, uma coisa todos nós podemos, é orar. Todos nós podemos orar. Todos nós podemos clamar. Todos nós podemos nos derramar diante de Deus, para que revele sua sabedoria, sua graça e seu amor. Todos nós podemos fazer isso. Então há um enredo, amados, um enredo divino sendo cumprido, que é construído em mim e em você. Nós somos peças fundamentais para cumprir cada ato dessa história, cada cena dessa história. É uma história linda e maravilhosa de salvação da humanidade, que foi planejada por Deus lá na eternidade, que foi cumprida em Cristo Jesus, aquele que nasceu lá em Nazaré, que foi executada e é executada até hoje pelo Espírito Santo na vida da igreja, e que é realizada pela comunidade daqueles que creem, a igreja do Senhor, que é realizado também, e é realidade, né? Não só realizado, é realidade na minha vida e na sua vida. Quando as pessoas olham para você, eles têm que ver Cristo, o poder do Espírito Santo na sua vida, e você é esse canal, é esse instrumento da salvação de Deus para a humanidade. É através de você. Eu digo sempre aqui, volto a repetir, Deus não tem plano B, Ele só tem plano A. Se você não pregar o Evangelho, diz a palavra, que quem vai clamar são as pedras. Ele não tem plano B. Ele só tem plano A, é você. Ele conta com você, conta comigo. Ele nos chamou para ser parceiro. Ele não precisa, mas Ele conta.